E aí, família, tudo bom? Mateuzinho, graças a Deus, povo de Deus, que alegria, que privilégio, quanta honra aí poder estar com os irmãos. Estamos aqui diretamente de Lisboa, Portugal, coisa maravilhosa. Estamos aqui sendo hospedados na casa do nosso querido irmão Paulo, que nos recebeu aqui, está nos recebendo. Então é um privilégio, é uma mesa mesmo de família, uma mesa preparada pelo Senhor. Então estamos aqui acolhidos, e acolhido mesmo em casa, e amados, né? Então é nesse ambiente de acolhimento, de família. É, um dia maravilhoso, viu, Mateus? Fizemos uma viagem maravilhosa para encontrar alguns irmãos aqui em Portugal. Fomos até o Algarve ontem e hoje o dia todo, a gente voltando de lá e sendo edificados, edificando mutuamente. Está aqui conosco, aqui na sala, nosso irmão Rafael, que Deus tem usado poderosamente aqui, viu, Rafa? Uma alegria, né? Que tempo maravilhoso, não foi, Rafa? E a gente poder, desde ontem, estar juntos aí, vendo muita coisa acontecer. Dá um alô aí para todo mundo diretamente, nosso amém aqui em Portugal. Fala aí, Rafa. Olá, gente. Um abraço. Deus tem sido muito bom conosco aqui e nós temos desfrutado de uma história de mais de 30 anos e vivendo um tempo de muita colheita aqui, muito do que o Paulo Júnior compartilha e que, como o Mateus já disse, nós somos tão abençoados. Eu tenho agora pisado em muitas ruas que eu ouvia falar, desfrutado de muitas mesas que eu ouvia falar e conhecido muita gente nova. Agora também estou ficando na posição de apresentar gente que o Paulo Júnior ainda não conhecia. E essa mistura, né? Eu desfruto de tantas relações que eu nunca vi, mas agora também o Paulo Júnior vai podendo desfrutar de novas relações que os filhos dele, os netos dele vão construindo. E é isso, está sendo bom poder hospedar o Paulo Júnior por aqui, Daniel, Murilo, Mateuzinho está fazendo falta. Estou vendo aqui também que a minha tia é aluna, tia Janine, então um abraço. E, enfim, gente muito querida aqui junto. Um abraço para todos. Olha, gente, é muita saudade, muita gratidão, um abraço para todo mundo, mas eu estou vendo alguém aqui na tela que eu fiquei até emocionado de encontrar ele aqui. E muito, olha, assim, vocês vão me permitir uma coisa aqui meio assim lá bem doméstica mesmo da minha intimidade, mas que traz assim, muito renovo, né, da fidelidade de Deus. Fabiana Abreu, abração, querido, meu Deus do céu. Você não tem noção do que é assim, a alegria de ter você aqui na sala com a gente, nesse tempo aí, nessa jornada. E, viu, assim, só quem viveu a nossa história aí sabe o que a sua casa, a sua família representa nessa trajetória, como eu fui acolhido, minha família acolhido literalmente, né, assim, abrigado aí pela sua família, sua casa, seu pai, sua mãe, todos vocês. Então, ter você aqui é um dos tantos testemunhos nessa sala de que o que nós estamos conversando aqui não é teoria, é a pura, exata, bendita expressão da verdade. Fabiano, abração, querido, muito bom, viu? Que o Senhor abençoe sua casa, sua família, transmita um abraço aí para todo mundo, tá bom? Gratidão. Muito bom. Olha, a gente está conversando aqui, nós vamos, essa escola, né? E a gente insistiu, quando a gente estava resolvendo lá, como é que nós vamos chamar isso, se batizar, escola mesmo. Por quê? Porque é uma caminhada de conhecimento, de transformação do entendimento. E a escola até no sentido de resgatar o significado, né, da graça que nos ensina, nos educa. Então o Evangelho é para nos ensinar, é para nos educar. O Evangelho não é para treinar, o Evangelho não é para capacitar, então é para nos ensinar. Paulo, escrevendo a Tito, diz a graça que nos ensina, que nos educa para viver nesse presente século. Escrevendo aos Romanos, ele diz então que a graça que é para a salvação e vida. Muitas vezes a gente pensa a graça apenas para a salvação e não a revelação consistente, a substância, a graça como substância
a ser comungada. Então a graça, deixa o Espírito de Deus ministrar aqui o nosso coração, já vamos entender isso. A graça não é um benefício a ser desfrutado. A graça é a forma como nós nos apropriamos e comungamos a natureza de Deus. Então, a graça ela não transferiu para nós um benefício, mas ela transmite, ela gera uma conexão de conhecimento, de modo que nós passamos a ser co-participantes da natureza de Deus. Então, as promessas de Deus não são para que a gente tenha a expectativa do próximo benefício, mas as promessas de Deus é para que a gente vai tendo cada vez mais convicção de quais são as virtudes das quais nós comungamos a natureza de Deus. Essa foi a falácia, foi o engano do diabo. Ele usou a promessa de Deus como alguma coisa de expectativa a respeito de quem nós poderíamos nos tornar, sendo que a graça é a revelação da substância da qual nós fomos feitos. Então ela nos ensina, ela nos educa. A gente vai sendo ensinado a conhecer de que tipo de virtude, de natureza, de substância nós somos feitos, de modo que nós possamos, na medida em que a graça vai nos ensinando, o Evangelho vai nos ensinando, nós vamos tomando cada vez mais consciência da pessoa. Então a gente vai passando a conhecer na mesma dimensão que nós fomos e somos conhecidos. Então é a escola do conhecimento em que eu vou me deparando com uma expressão cada vez mais exata da pessoa que eu de fato sou e vou me libertando da expectativa da pessoa que eu gostaria de ser ou que eu penso que preciso ser. Então Deus não quer que você seja a pessoa que você gostaria de ser, muito menos ainda que você seja a pessoa que você precisa ser. Então você não é uma imposição de uma necessidade, menos ainda a contemplação de uma expectativa. Então o conhecimento da graça vai te libertando de qualquer expectativa que você possa representar da necessidade de alguém e muito menos a expectativa que você possa ter a respeito de si próprio. Então, cada vez que você dá um passo na graça, você vai percebendo a pessoa que o Pai abraça. É como se o Pai, abraçado a nós, fosse nos entregando uma versão cada vez mais atualizada da pessoa que nós somos. Imagina Deus, o nosso Pai, abraçado com a gente e na medida que a gente vai conhecendo, Ele vai entregando para nós uma versão atualizada. Então a graça te entrega todos os dias uma versão atualizada de você. Amém? Graças a Deus. Você não vai amanhecer seu dia compensando as suas carências de ontem em cima das suas expectativas de amanhã, mas você começará cada dia na versão renovada de você, preparada para aquele dia. Então, você não vai ter que conviver com uma versão adaptada de ontem, nem tampouco uma versão improvisada de amanhã. Você não é uma improvisação de amanhã e nem é tampouco uma adaptação de ontem. Então não seja a adaptação de ontem para que você não tenha que ficar escravo da improvisação de amanhã, mas que todos sejamos a exata versão atualizada de hoje, a pessoa consciente, absoluta que Deus nos fez para ser. Nesse sentido, a gente começou a nossa conversa lá dizendo então que Cristo declara liberdade, dá vista aos cegos para conduzir, para levar, para impulsionar, para induzir mesmo. Então quem entende um pouco de física aí, de eletricidade, de movimentação molecular, é uma indução, uma força operando na interioridade do nosso ser e nos induzindo, nos impulsionando. É uma força de virtude a partir da nossa mais profunda interioridade. Então,
é o ser espiritual lá na nossa interioridade nos impulsionando a um processo de transformação e desenvolvimento, de modo que eu vou me tornando, né, essa versão. E aí eu fui declarado livre por uma obra exclusiva de Cristo, para que agora eu vou sendo transformado na renovação do meu entendimento e sendo impulsionado lá na minha interioridade pelo movimento do Espírito, até que eu possa ficar totalmente liberto de todas as prisões de mente, todas as prisões históricas, todas as prisões morais, as prisões éticas, as prisões circunstanciais, de modo que você não fique refém de nenhuma ética que é circunstancial, você não fique escravo de nenhuma moral comportamental, mas você possa ser a própria expressão da luz, né? Aquela luz que brilha, assim brilhe a vossa luz. Então, isso é tão forte, quando Jesus diz isso, nós não somos apenas um reflexo. Nós não somos um reflexo, nós não somos uma luz projetada, né? Nós somos uma luz revelada. Então a luz, eu não sou um espelho que rebate, eu sou um instrumento através do qual a luz passa e é comunicada, e é revelada. Assim brilha a vossa luz. Então, mas então nós temos várias luzes? Não, a luz é uma só. A luz é a luz. Luz é artigo singular definido. Agora, nós temos várias expressões do que a luz é. Por isso que Deus disse, haja luz. Deus não disse haja lâmpada. Cristo, a pessoalidade absoluta do ser humano, do humano ser que Deus declarou que seria a exata expressão da sua semelhança, façamos a imagem, exata expressão de quem somos. Essa imagem é luz do mundo e sal da terra. Ela é o balizamento, ela é a referência, ela é o catalisador que ordena todas as operações e movimentos de modo a harmonizar tudo à soberana e eterna vontade de Deus. E aí Jesus diz isso, né? Vocês são a luz. Ele não está convidando. Vocês não gostariam de ser? Às vezes a gente apresenta o Evangelho como um convite para quem tem uma opção. O Evangelho não é um convite para que você responda de maneira opcional. O Evangelho é a vontade de Deus para que a gente responda como quem se submete a essa forma de ser. Eu não fui convidado a ser cristão. Eu fui apresentado ao fato de que ser cristão é a forma absoluta, exclusiva, singular de ser o humano ser que Deus disse que seria a única forma pela qual ele poderia ser conhecido como pessoa. Então isso impõe sobre a nossa vida uma vontade. Então isso não é uma soberania de comportamento. Então isso não é uma tirania que determina um comportamento ao qual eu me adequo para ser aceito. Isso estabelece uma soberania de natureza à qual eu me submeto. É como se eu estivesse me submetendo à única condição de ser eu mesmo. Não me submeter ao que o Evangelho apresenta como expressão do ser, não será punido como um comportamento inadequado, mas será maldito como uma crise de identidade, aquele que se recusou e se rebelou contra a única forma de ser quem eu fui gerado para ser. Por isso que é uma insubmissão que gera uma maldição de crise de identidade e não uma punição de crise de comportamento. Por isso eu sou declarado livre para ter o meu entendimento iluminado, para que eu possa ser formado nesse caminho da liberdade. Então a liberdade não é
simplesmente uma credencial de estar livre, mas é a possibilidade eterna de ser livre. O ser na expressão plena da liberdade, sem nenhum tipo de imposição circunstancial de comportamento ou de padrão, mas é a pura consciência do que é ser a expressão exata de quem o Pai é. De modo que quem vê um filho de Deus no exercício pleno da sua liberdade, vê o próprio Pai que o gerou e que o enviou. Essa é a possibilidade, essa é a condição. Não possibilidade como um possível futuro, mas é a possibilidade como o eterno acessível. Eu passo, através do Evangelho e dessa caminhada, a acessar a condição eterna de ser exatamente aquilo que eu fui feito e predestinado desde a eternidade para ser um filho por adoção em Cristo Jesus, e aquele que era único, oferece a sua vida, essa graça oferecida, não transferida, mas transmitida, porque ele transmite essa graça e agora eu passo a pertencer à graça. Eu comungo a graça de Cristo. Eu não desfruto. Não pense a graça de Cristo como um benefício que você desfruta, oferecido por Jesus, mas compreenda e conheça a graça como uma natureza comungada em Cristo, de modo que agora eu sou o corpo de Cristo. Eu não sou um beneficiário de Jesus. Alguém que é gerado do Espírito Santo, ele não seja um beneficiário de Jesus. O capeta, o Satanás, o demônio, coisa ruim, o pé redondo, o cramunhão, o Belzebu, é beneficiário de Jesus, porque nele tudo subsiste. Então o diabo deve a sua existência a Cristo como um beneficiário, mas ele não comunga sua natureza. A grande raiva do diabo é que, com toda a rebeldia dele, ele ainda tem que agradecer o fato de que a sua existência, ele deve a existência dele a Cristo. Então, ser agradecido não quer dizer que eu conheço a graça. Porque o Lúcifer tem que agradecer o fato de continuar existindo a Cristo, porque nele tudo subsiste. Subsistir e se beneficiar da graça não quer dizer que eu conheço a Cristo. Quer dizer apenas que eu sou um beneficiário dela. Agora, conhecer a Cristo quer dizer que eu comungo, eu partilho, eu pertenço a essa natureza e como pertencimento, como alguém que comunga e forma o mesmo ser com Cristo, eu me submeto a isso não como uma cartilha comportamental, mas como uma consciência da pessoa que eu agora sou nele. Amém? Então, esse conhecimento da graça. Por isso que ele diz, vocês são a luz do mundo. Ele não nos deu opção. E ele diz, então assim brilha a sua luz. Brilha o quê? A sua, a nossa. Então essa luz é nossa. Eu posso dizer, ela é minha. Por que ela é minha? Porque ela é nossa. Por que ela é nossa? Porque ela é a luz de Cristo, brilhando em nós, conosco e através de nós. Esse caminho ilumina os nossos olhos, transforma o nosso entendimento. Amém? Então nós vamos conversar sobre isso muito, porque é isso que faz a diferença entre o resolutivo. Então, Jesus é o resolutivo de todo mundo que quer durar. O diabo, com toda a rebeldia dele, vai durar para sempre. E essa vai ser a sua maldição, porque vai ter um tempo que ele gostaria de acabar e ele não vai acabar, porque ele vai durar. Então, cuidado, porque se você está pensando que a vida é durar, o lago do fogo é o lago de quem vai durar para sempre, sem saber o que a vida é. Haverá um tempo que não se acaba,
em que todos aqueles que queriam apenas durar vão ter o que sempre quiseram, que é durar, sem saber o que a vida é. Haverá um tempo que até o diabo vai pedir para morrer e não será possível, porque os rebeldes, os demônios e tudo aquilo que contraria o propósito de Deus vai ter o que sempre quiseram. Vão durar. E haverá uma riqueza. Se alguém pudesse vender morte no lago do fogo e inferno, seria a pessoa mais endinheirada da história da humanidade. Então, um dia não é quem está vendendo remédios para durar. Se algum dia, lá no Lago de Fogo, alguém vendesse uma forma de morrer, seria milionário, porque vão pedir a morte e não haverá morte, porque todos vão durar. E nada mais infernal, maldito, do que durar sem saber o sentido que a vida tem. A graça é para que você conheça o propósito da vida, para que até na morte, principalmente na morte, você saiba que a vida tem o seu significado, seu propósito. Dar a vida em favor de alguém é compreender que existir não representa nada, mas viver em favor daqueles que você ama representa tudo. Então nós vamos conversar bastante sobre isso. Não adianta ser resolutivo se nós não estamos sendo redentivos. Então a graça se revelou a nós não para resolver nossos problemas, mas para nos libertar de qualquer forma de escravidão, de mente, de vida, de conhecimento, para que a gente possa viver a vida na sua plenitude. Ele deu o seu Filho para que todos aqueles que conhecem, quando a palavra de Deus diz para que a todos aqueles que o recebam, não é recebam como quem recebe um benefício e agradece o benefício recebido. Ele ofereceu o seu Filho para que todos aqueles que o conhecem, esse é o nosso problema, porque às vezes as pessoas falam, mas eu recebi Jesus. Bom, você pode ter recebido Jesus como quem recebe um benefício e está agradecido por isso. Mas às vezes na sua forma de receber você nunca conheceu a virtude que foi comunicada a você para que você seja partícipe, alguém que comunga, que é coparticipante dessa natureza a ponto de manifestar e revelar as virtudes implicadas na vida de todos aqueles que comungam essa graça. Então, às vezes, você agradece o fato de ter sido iluminado, mas não assume a responsabilidade de ser luminoso. Então, Jesus diz, vocês são a luz. Vocês não são iluminados, vocês são a luz. Então, assim, brilhe a sua luz. E às vezes a gente passa o resto da vida cantando o fato de ter sido iluminado, fazemos hinos porque fomos iluminados, oferecemos oferta, fazemos culto para dizer o quanto a gente está agradecido por ter sido iluminado. E muitas vezes os cultos que nós estamos oferecendo é a forma mais evasiva, irresponsável e torpe de não assumir a responsabilidade de ser a luz que nós podemos ser. Amém, amado? Então, isso é uma transformação. E hoje, nesse sentido, a gente quer compartilhar sobre entendimento e conhecimento. O entendimento é resolutivo, o conhecimento é redentivo. Nem sempre ter entendido alguma coisa quer dizer que eu conheço. Então não é vocês entenderão a verdade e serão felizes. Não. Vocês conhecerão a verdade e serão livres. Então não é entender a verdade que me liberta. Às vezes alguém entendeu a verdade, por isso está escravo para sempre. Porque ele está escravo do seu entendimento. E aquilo que ele entendeu não revela conhecimento, é só aquilo que ele entendeu. Por exemplo, no dia do juízo, não vai entrar lá nenhum ignorante vai entrar em juízo. Só os mal entendidos que insistiram em continuar mal entendido. Porque no dia do juízo vai aparecer lá uma fila de crentes dizendo, em teu nome fizemos isso, em teu nome fizemos isso, em teu nome. E aí eles não fizeram em nome de capeta, não, eles não fizeram em nome de demônio, não fizeram em nome de nenhum deus pagão, não.
Eles não vão falar, nós fizemos em nome de Buda, fizemos em nome de Maomé, fizemos em nome de Shiva. Não. Em teu nome fizemos isso. Então, muitas vezes nós estamos vivendo a vida a partir daquilo que a gente entendeu de Jesus e não conforme aquilo que a gente conhece de Cristo. Você está vivendo a vida a partir daquilo que você entendeu de Jesus ou você está vivendo a sua vida conforme o conhecimento que você tem de Cristo? Porque Jesus diz, eu não conheço vocês. Ou Jesus podia dizer o seguinte, bom, vocês fizeram meu nome, então é porque vocês não entenderam, deixa eu explicar. Então, o dia que a gente se apresenta diante de Cristo, não vai ter explicação, não. Vai ter aqueles que conheceram e aqueles que não conheceram. Porque vai ficar provado que não é uma questão de entendimento, é uma questão de conhecimento. Então é preferível pouco conhecimento do que muito entendimento sem nenhum conhecimento. Então é preferível pouco conhecimento com pouco entendimento do que muito entendimento sem nenhum conhecimento. Então cuidado, que às vezes você entendeu muito e não conheceu foi nada. E Deus quer que você conheça pelo menos um pouco para lidar com tudo aquilo que você não entendeu. Então conheça de Cristo o suficiente para lidar com tudo aquilo que você não entende, mas não queira entender tudo para não ter que lidar com o Cristo que você não conhece. Então quem sabe não é hora de abrir mão de tudo aquilo que a gente entendeu para começar a conhecer o que a gente ainda não conhece, do que insistir naquilo que a gente acha que entendeu, mas que continua nos afastando e nos impedindo de conhecer. Tem muita gente tão agarrada ao seu entendimento que acha que isso é suficiente para viver a vida e não percebe que ainda não conheceu. Isso é tão grave na vida do fariseu que eles entenderam alguma coisa a respeito de quem? Do Messias. Então eles não crucificam, deixa Deus ministrar no nosso coração. O fariseu não crucificou Cristo porque era defensor de Satanás. O fariseu não crucificou Cristo porque era defensor de Satanás. Ele não era defensor de uma religião pagã. Ele crucificou Jesus na defesa do Messias que ele entendeu. Muitas vezes, na defesa do que nós entendemos de Jesus, nós estamos crucificando o Cristo que a gente se recusa a conhecer. Cuidado para que na sua forma de entendimento de Jesus, você não esteja crucificando o Cristo que Deus quer que a gente conheça. Por isso eu vou ler um texto aqui, lá em Efésios, que Paulo fala qual que é a oração dele, e essa é a nossa oração aqui na escola. A nossa oração na escola vai de acordo com essa oração de Paulo aos Efésios. Por causa disso, para que a gente não tenha uma vida resolutiva, mas a gente tenha uma vida redentiva, para que a nossa espiritualidade não seja a espiritualidade de quem está buscando ter os seus problemas resolvidos, mas a espiritualidade de quem foi transformado para viver uma vida plena e independente das circunstâncias e situações que você possa estar vivendo. Então Deus te garantiu plenitude de paz, plenitude de alegria, plenitude de ânimo, de paciência, de disposição. Deus diz, o amor fará com que você seja paciente, você seja perseverante, você seja eficaz. Então, não é uma expectativa, não. É a promessa. Para que você, independente do que estiver acontecendo, haja o que houver, nós comungamos essa promessa. Oro, me coloco de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos. Esse fortalecidos é cooperados. A graça, ela coopera. A graça entra, ela permeia a nossa natureza. A graça é a virtude de Deus permeando, é o sangue correndo nas nossas veias, é a água permeando as nossas células. Então, quando eu entendo, quando eu creio, quando eu recebo a graça, ela passa a ser agora o sangue que percorre as veias. Ela é a água, ela é o nutriente, ela é a substância nutriente que alimenta as células do novo homem. Eu sou uma nova criatura. Eu sou um ser agora formado a partir da minha interioridade.
Eu não sou um ser montado a partir das minhas percepções de externo. Eu sou um ser formado a partir das minhas convicções de interno. Vou repetir devagar. Você não é um ser montado. Você não vai numa prateleira para montar um ser das suas expectativas de futuro. Mas você é um ser montado, formado, gerado, concebido, desenvolvido a partir das suas convicções de interioridade. O Espírito opera no seu homem interior. Ele não te compõe, o Espírito Santo não te forma a partir de benefícios, de acessórios, encontrados numa prateleira que vai montando um ciborgue. Mas você é o ser formado. Por isso que Pedro escreve, nós fomos formados de uma semente incorruptível. Você pode ser dilacerado, alguém pode passar você num moinho, você pode passar num lagar, você pode ser uma semente de trigo moído na mais fina farinha, você pode ser a uva pisada até se liquefazer num vinho, você pode ser uma azeitona esmagada no azeite, mas cada partícula desse líquido, dessa farinha, desse pó, cada partícula sua evoca, manifesta, proclama e revela de que substância você foi formado. Uma única partícula da farinha mais fina, do grão de trigo que é você, que foi moído, se ingerido, comunicará toda virtude suficiente para a revelação da natureza de Deus. Uma única gota dessa água, desse sangue, é capaz de comunicar e revelar virtude. Amém? É isso. Que coisa bendita. Ele diz, então nós somos corroborados com poder pelo seu Espírito, onde não seja alguém fortalecido na sua exterioridade, mas seja alguém corroborado, consolidado, preenchido a partir da sua interioridade. Não coloque substâncias de exterioridade em cima de um ser carregado de carências, mas vai expurgando todas aquelas expectativas de exterior a partir de um ser desenvolvido a partir da sua interioridade, para que Cristo habite pela fé. Então, Cristo, presta atenção que isso aqui é grave, Cristo não é um habitante. Eu vou pedir para a Sônia aí desligar o seu microfone. Pronto. Tem o microfone aberto aí. Pronto? Pronto. Então, ele está dizendo aqui, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Eu tenho certeza que muitas vezes a nossa sensação é que Cristo é um habitante que veio morar na casa que nós oferecemos para Ele. Não. Ele é o habitante que está edificando a sua casa a partir da nossa interioridade. Ele é o habitante, ele habita a nossa interioridade a partir de uma semente e nós vamos sendo construídos templo da habitação de Deus. Morada espiritual. Então nós somos a habitação que ele está construindo. Ele não é o locatário da casa que nós fizemos para ele. Ele é o construtor da casa que ele habita eternamente. Nós somos casa espiritual, edifício vivo. Então ele habita essa morada, isso aqui que nós temos aqui hoje, esse encontro aqui, é a morada que ele está edificando a partir de pedras vivas. Então essa construção a partir da nossa interioridade. E às vezes você está falando, Jesus vem morar
na minha vida. Que conversa se Jesus vai morar na casa que nós construímos. A primeira coisa que ele vai fazer é derrubar a casa que a gente construiu e, a partir da nossa interioridade, construir a casa que ele quer edificar. Jesus não é inquilino dessa coisa desarrumada que a gente construiu pensando que ele vai gostar e a gente passa o resto da vida mostrando a casa que a gente construiu para ver se ele gosta de decoração. Amém, irmão? Então, igual a gente fala para os demônios, desaloja. Então, você mesmo, Jesus vai desalojar todos nós desses arremedos de moradia e fazer de nós casa espiritual construída a partir da nossa interioridade. O edifício que ele mesmo construiu para morada. Eu estou fazendo isso, ele diz. Então ele habita em nossos corações. A fim de que, estando arraigados, de novo Paulo reforça isso, é uma raiz, e fundados em amor, possamos perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade dessa habitação, dessa casa, desse lugar. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Então está vendo que aqui agora ele vai colocar conhecimento e entendimento em duas condições totalmente distintas. Então, eu tenho que me libertar da figura idealizada do Cristo que eu entendi para viver a dimensão do Cristo revelado pelo Espírito que eu posso conhecer. Então caminhe o caminho que te levará ao conhecimento do Cristo que se revela a partir da nossa interioridade pela ação do Espírito Santo, daquele Cristo que você entendeu e que você venera. Esse Cristo que a gente entendeu e venera é o pior altar das nossas idolatrias. E nós fazemos muita coisa em nome dele, esperando depois ser reconhecido por ele, e muitas pessoas vão ouvir: eu nem te conheço. Eu não conheço você. Isso aí é o que você entendeu, mas não é quem eu sou. Para quê? Para que sejamos cheios de toda a plenitude. Então essa plenitude ela não é de fora para dentro, ela é uma plenitude de dentro para fora. Gente, eu vou conversando com vocês aqui, sinceramente, a hora passou, rapaz. A gente ia fazer um intervalinho aqui. Vamos fazer um intervalinho assim de 3 minutinhos, rapidinho. Você elabora uma pergunta, volta aqui, nós vamos dar continuidade. A gente deve ir aqui mais uns 20 minutinhos e nessa conversa para falar um pouco mais sobre conhecimento e entendimento, tá bom? Para sair daquilo que é o resolutivo para o redentivo, uma pausazinha, e você pode desligar a sua imagem aí e depois você volta rapidinho com alguma pergunta. O Daniel vai estar ajudando a gente aqui com uma ou duas perguntas e a gente vai concluir nossa reflexão de hoje. É 1h30, viu? Então ainda você tem tempo. Beleza. Começou 11h30. Isso. Vai até 1h. Beleza, mas tá. 40 minutos. Beleza, ótimo. Mas tá indo, né? Sim. Hã? Sim, é isso. Se você quiser olhar algumas vezes para essa câmera, pode olhar também. Ele tá aqui. Essa aqui é a que vai para a plataforma. Ah, tá. Ficou muito bonita. É, né? Direto do Japão, maravilha, que base bíblica disso onde o diabo pedirá para morrer? Preciso disso, penso justamente. Penso demais. Eu falo isso pro meu filho, ele é autista e quer entender tudo. Falei pra ele que se der tempo a gente entender qualquer coisa, a gente pergunta lá na Nova Jerusalém.
O conhecer é entregar, o entender é controlar. Eu tenho um filho com múltiplas deficiências que não entende praticamente nada da sua vida. Não sei o que eu farei de outras coisas na forma que deixou seu filho entender. Se todos somos naturalmente pecadores, quem são os puros de coração? No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Esse texto serve de justificativa para nossas abordagens incoerentes? Peraí. Apocalipse 20. Hã? No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Esse texto serve de justificativa para as nossas abordagens incoerentes? Vamos lá. Isso aqui é legal. Paulo, qual é a melhor definição de espiritualidade? O que seria antônimo de espiritualidade redentiva? Espiritualidade resolutiva? Olá, gente. Voltando aqui. Alguém perguntou aqui, fez um comentário, né? Onde é que está escrito lá que até o diabo vai pedir para morrer? É o seguinte, lá a partir de Apocalipse 20, lá, você vai vendo lá, há várias citações a respeito do lago de fogo, em que o inferno, a morte, os rebeldes vai ser lançado lá, os que se rebelaram contra a vontade vão ser lançados, até a morte vai ser lançada lá no lago de fogo. E haverá um fogo ardente para sempre, um lugar de tormento permanente. Ou seja, até a morte está lá, num certo sentido, é como se chegasse uma época em que a morte pedisse para morrer. Porque é um fogo que consome e não acaba. É um ardor de uma coisa, é uma dor, é um sofrimento, é uma agonia que não termina. Quando a pessoa está vivendo uma agonia profunda, ela chega quase a preferir a morte para não continuar existindo em agonia. Então, a morte, o inferno, tudo que é sinônimo de rebeldia contra aquilo que é a vontade de Deus, está lá ardendo permanentemente nesse lago. Alguém perguntou aqui também, isso aí você vai encontrar lá a partir de Apocalipse 20, tratando dessas coisas. Alguém perguntou também aqui, o que seria o antônimo de espiritualidade redentiva? Seria espiritualidade resolutiva? Eu diria que o antônimo de espiritualidade redentiva é não espiritualidade, né? É o carnal. Agora, a evolução do carnal seria uma espiritualidade resolutiva, ou seja, você não é totalmente não espiritual, mas você tem uma espiritualidade sofismática. Por isso que a palavra de Deus diz que nossas armas são poderosas em Deus para destruir o sofisma. Esse é o nosso empenho aqui da escola
de espiritualidade redentiva, porque eu fui declarado liberto. Então, a liberdade está declarada. Mas, apesar de ter sido declarado livre, se os meus olhos não forem iluminados, eu não estou mais escravo, mas eu sou escravo das compreensões as conclusões que eu tirei enquanto escravo. E aí eu posso passar o resto da minha vida querendo me libertar de uma coisa da qual eu já fui liberto, querendo soluções para coisas que na verdade já estavam resolvidas. Então Paulo fala que as nossas armas são poderosas em Deus para destruir o quê? Sofismas. O esforço aqui da espiritualidade redentiva é porque a espiritualidade resolutiva, ela não é mentira, mas também não é a expressão da verdade. Eu tenho meus problemas resolvidos, eu tive uma experiência com Jesus, mas aquilo não me levou ao conhecimento. Eu costumo sempre usar o exemplo dos 10 leprosos. 10 leprosos experimentaram o poder de Jesus e foram libertos da lepra. Então, no seu estado físico, eles não estavam mais leprosos, mas 9 deles foram viver o benefício da não lepra à vida que eles continuavam entendendo. Então, eles se beneficiaram de uma ação graciosa de Jesus, que curou os 10, sarou os 10, mas continuaram vivendo de acordo com o seu próprio entendimento. Então se alguém perguntasse, você conhece Jesus? Claro que eu conheço, foi ele que me libertou da lepra. Todos tiveram experiência com Jesus? Claro, todos tiveram experiência com Jesus. Todos se beneficiaram da graça? Jesus curou os 10. Usando o quê? A graça. Então o benefício da graça alcançou os 10, libertando os 10 de uma condição que era comum dos 10 e que os aprisionava. Mas apenas um voltou para conhecer. Os outros 9 foram usar a experiência que tiveram com Jesus para continuar existindo de acordo com aquilo que eles entenderam a partir de uma experiência. E se você apertasse qualquer um daqueles 9, eles podiam até dizer que estavam vivendo aquela vida, porque afinal de contas, se Jesus tivesse alguma coisa contra a vida que eles estavam vivendo agora, não teria curado eles. Então os outros 9 podiam até dizer que era crente, porque afinal de contas a vida que eles estavam vivendo agora é porque Jesus os libertou. Ora, se Jesus me libertou, então ele deve aprovar o estilo de vida que eu estou vivendo agora. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. 9 foram viver de acordo com o que entenderam a partir de uma experiência que tiveram com Jesus e não com o capeta, enquanto que só um voltou para ter sua vida direcionada por um conhecimento que ele não tinha. Só um percebeu que não era suficiente ter uma experiência com Jesus que o libertasse do seu problema. Mas era preciso caminhar com Jesus o suficiente para conhecê-lo a ponto de ter sua vida redirecionada. E muita gente está vivendo a vida que quer viver a partir de uma experiência positiva e benfazeja que ele teve com Jesus a partir de um milagre que ele desfrutou. Mas a sua vida não foi efetivamente transformada a ponto dele agora ter na sua vida uma forma de vida que traduz o propósito de Deus eterno para cada um de nós. Amém? Então eu tenho lá a falta da espiritualidade, que é a ignorância, tem a espiritualidade resolutiva, que é uma experiência com benefício da graça, mas tem uma espiritualidade que é redentiva, porque ela é a transformação, ela ilumina o meu entendimento de modo que agora eu possa viver do conhecimento. E é isso que Paulo está dizendo. Então, esse conhecimento, que é um conhecimento de natureza, ele excede aquilo que eu havia entendido, para que eu seja cheio da plenitude de Deus. Por isso que, através do profeta Oséias, ele diz lá, conheçamos e prossigamos em conhecer. Muita gente
estagnou. Muita gente está vivendo um punhado de razões. Tem muita gente que elaborou toda uma teologia razoável. Então, existem hoje elaborações teológicas e locubrações teológicas a partir de uma experiência genuína. Então, a pessoa teve uma experiência com Jesus, ela é genuína, ela é autêntica, porque foi Jesus que operou aquilo, e a partir dali ele vai concluindo, ele vai elaborando uma teologia totalmente desprovida de conhecimento. É a teologia do entendimento, é a teologia do que cada um entendeu. E aí sabe o que a gente faz? Em vez de a gente mergulhar no conhecimento, a gente faz a bibliografia que fortalece a minha forma de pensar. Aí eu vou começar a procurar autores que entenderam o mesmo que eu entendi, para usar essa bibliografia a favor do entendimento que eu agora preconizo. Então eu sou um defensor do mal entendido juramentado, um pós-graduado do entendimento sem nenhum conhecimento. E às vezes eu digo sem nenhum conhecimento, porque a primeira coisa que esse tipo de entendimento faz é criar a confraria dos mal entendidos. E aí a gente faz seminário daquele entendimento, faz conferência daquele entendimento, para expurgar da nossa vida e da nossa relação qualquer um que a gente se recuse a conhecer em nome daquilo que a gente entendeu a partir da experiência que eu tive com Jesus. E aí eu pego todos os que entenderam diferente e mando para o inferno e coloco no meu céu todos aqueles que entenderam da mesma forma que eu entendi. E não quero gastar um segundo conhecendo alguém, mas eu estou já pronto a rotular alguém a partir daquilo que eu entendi. Isso é a ciência humana, que Tito chama de sabedoria humana, e Tito constrói, né, a sabedoria humana dizendo: a sabedoria humana observa, compara e conclui. A conclusão a partir de uma comparação feita a partir de uma observação, ela pode ser demoníaca, porque o Satanás só é Satanás a partir daquilo que o Lúcifer observou e concluiu. Então Lúcifer ficou lá observando, comparando, aí ele foi fazendo comparações a partir daquilo que ele observava, e de tanto observar Deus, ele começou a se comparar e falou assim: não é que eu mereço quase tudo que ele também merece, porque eu acabo fazendo todo o serviço dele? Eu sei que não tem ninguém aqui nesse momento agora que chegou um dia a pensar desse jeito, achando que merece o céu, porque afinal de contas entendeu o céu melhor até do que Deus me entende, porque de vez em quando tem que estar explicando para Deus o que ele tem que fazer para continuar mantendo o padrão de qualidade que o céu precisa ter. E ele é meio distraído, ele costuma ser meio misericordioso, tem hora que ele quase corre o risco de colocar dentro do céu dele gente que a gente tem certeza que não podia estar lá. Mas graças a Deus ele tem a gente que entendeu tudo melhor do que ele mesmo, e nós vamos garantir a eternidade pura e santificada. Nós temos certeza que não vai entrar nenhum lá, ninguém que não pode entrar, e a gente vai garantir isso para Deus, porque ele é muito distraído. Tem hora que Deus parece um velho assim, já meio senil, que começa a gostar de gente que não é tudo aquilo que ele pensa. E aí, mas ele tem a gente, os vigilantes dos portais eternos, que vão fazer o exame lá, o último, para saber quem é que merece entrar nesse negócio, e de acordo com aquilo que a gente entendeu. E aí o nosso céu ele tem várias portas, tem um entrando por uma porta lá que tem um nome em cima, outro entrando outra porta que tem outro nome. Ele não tem uma porta única chamada Cristo que promove a reconciliação daqueles que nem pensavam que eram irmãos. Mas ele garante uma porta para cada um que tem certeza que ali só entra aqueles que ele
sabe que é irmão. Né? E aí, por isso que é conhecer e prosseguir em conhecer. Eu vou conhecendo o Pai, na medida que eu conheço o Pai, eu conheço melhor a mim mesmo, e quanto mais eu vou conhecendo melhor a mim mesmo na relação que eu tenho com o Pai, eu vou me tornando mais sensível para conhecer irmãos que nem parecia que eram irmãos, mas que agora que eu começo a conhecer melhor o Pai, eu vou vendo versões do Pai que antigamente eu achava que era até assim, filho de outra coisa, mas agora não é que é filho do meu Pai e não é família, de modo que em nós são benditas todas as famílias na terra. Amém? E nós somos a luz desse mundo e assim brilha a nossa luz. E aí, por isso que a palavra de Deus diz, conheçamos e prossigamos em conhecer, e ele diz, o mundo sofre por falta de recurso? Não. O mundo sofre por falta de entendimento? Também não. O mundo sofre por falta de oportunidade? Também não. O mundo sofre por falta de conhecimento. Olha, mais o mundo está sofrendo é porque cada um entendeu o que queria entender tão rapidamente que ficou preguiçoso para conhecer tudo que podia conhecer e nós estamos sofrendo o entendimento do outro. Mano. Você já parou para pensar? Já parou para pensar isso? Né? Que todo o sofrimento que a gente vive na humanidade é porque a gente não conseguiu se fazer entender pelo outro. Então nós estamos sofrendo a falta do entendimento do outro a respeito do entendimento que eu tive até dele mesmo. Porque se todo mundo finalmente entendesse tudo do jeitinho que eu entendi, até Deus, acabou, gente. Eu ia ter o casamento que eu posso ter, minha mulher seria, porque Deus entendeu exatamente a mulher que eu posso ter para ter o casamento feliz. Já a coisa que eu entendi que ele, depois de tanto eu rezar, ele converte, vai me entregar essa mulher, vai me entregar esse filho, vai me entregar esse endereço. Finalmente, Deus entendeu e vai dar a igreja que essa humanidade está precisando e que é aquela que eu pastoreio, que eu conduzo, que eu formei a liderança e vai ser a redenção da humanidade. Mas por quê? Não é porque eu estou sofrendo, é porque se o povo parasse para me entender, até Deus me entender, esse é o Elias, amado. É o Elias, é o profeta enfiado numa caverna, deprimido, pedindo o quê? A morte. Está vendo de novo lá? Essa coisa vai pedir a morte que não vem. O Elias está lá assim, meu Deus, por que o Senhor não me mata? Será que o Senhor não entendeu? É Jó, pedindo para morrer e não morre. E falando, Deus, será que eu sou o único aqui que entendi o que ninguém está entendendo? Deus veio conversar com Elias e falei, e aí Elias? Fala assim, e aí Elias? E Deus falou, o que você está fazendo nesse lugar de conhecimento? E Elias falou, vou falar para o senhor o que eu estou fazendo aqui. Eu estou fazendo aqui porque eu fiz exatamente aquilo que o senhor me mandou fazer. O senhor não entendeu? E Deus falou para Elias, não, Elias, você fez aquilo que você entendeu. Achando que aquilo que você entendeu ia produzir aquilo que você pensava. Mas agora, Elias, vem cá, que você vai me conhecer. E sabe onde é que você vai me conhecer? Numa relação que você nunca vai entender. Vou te arrumar um irmão que vai acabar com o seu entendimento e você vai caminhar com ele, o Eliseu, que vai gerar Jeú, e nessa relação de conhecimento mútuo, onde o que mais faltava era entendimento, porque o Elias não entendia o Eliseu não entendia o Elias, uma relação tensa, nervosa, em que nessa relação de nervos esticados eles foram conhecendo e foram conhecendo a paciência, conhecendo a longanimidade, conhecendo a misericórdia, conhecendo o amor que excede todo entendimento. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, o Tiago diz o seguinte, essa sabedoria humana, ela é observadora, ela é comparativa e ela é conclusiva. Por isso que toda conclusão que ela chega é demoníaca, porque falta a ela o quê? Revelação. Então a sabedoria de Deus, ela é por revelação. E ela é uma revelação a partir da interioridade. O Espírito de Deus se revela lá no nosso lugar mais íntimo e a partir da nossa
mais profundidade, a partir do nosso abismo mais profundo, ele vem formando esse conhecimento que transborda em favor do outro. Então não é o tipo de entendimento do Lúcifer que esperava ser reconhecido e recompensado naquilo que ele entendeu, mas é um conhecimento que promove a libertação de todos aqueles que ainda não entenderam. Então, a falta de entendimento de todos está garantida a partir do nosso conhecimento, porque nós não estamos aqui cobrando o entendimento dos outros, nós estamos aqui oferecendo o conhecimento que temos. Amém, irmãos? Você não está aqui cobrando que ninguém te entenda, você está aqui oferecendo gratuitamente o conhecimento que você tem, a pessoa que você é. E aí você é incorruptível, você é inesgotável. Aleluia. Nós somos inesgotáveis, somos incorruptíveis, porque a própria vida. Então é uma transmissão. Por isso que o entendimento é uma informação transferida. O conhecimento é a virtude transmitida. Então a relação continua. Se fosse só transferência, o benefício é uma transferência. O conhecimento é uma transmissão. A conexão é estabelecida e agora há um fluxo. O conhecimento é o fluxo contínuo de uma transmissão estabelecida. É um rio. Então não é um copo d'água oferecido. É um rio compartilhado. Então nós não estamos oferecendo a água que nós bebemos. Então eu não estou oferecendo uma porção de água no invólucro do meu entendimento. Eu estou garantindo a possibilidade do conhecimento. Pelo amor de Deus, para de oferecer água em copo e chama as pessoas para mergulhar no rio que você mergulhou. Nós estamos oferecendo água em porções, encapsuladas, engarrafadas, de forma miserável. Aí a pessoa bebe daquela água, volta a ter sede. Não, amado, chama os seus irmãos para nadar com você nesse rio de águas tão profundas que não dá pé. É um rio de águas tão profundas que não dá pé. A gente nada naquilo, a gente é mergulhado nessa água. A gente respira essa água. A gente tinha medo que essa água ia sufocar, que a gente ia morrer de apneia. E de repente você começa a respirar essa água e encontra oxigênio nela. Aleluia. Já pensou isso? Você está ali achando que essa água vai te matar de apneia, que esse mergulho é tão profundo que você não volta a tempo de respirar. E de repente o oxigênio está dentro dela, você respira, ela passa dentro de você. E a vida está lá, os nutrientes estão lá. Tudo que te alimenta, que forma você. Então vamos chamar o povo para tomar banho nesse rio. E não ficar vendendo essas garrafinhas de água que a gente está vendendo. E não importa a garrafa que ela está vendida. Porque o povo ainda critica a garrafa dos outros. Em vez de combater o comércio, seja em que garrafa for. Jesus quer acabar com esse comércio de água. Não interessa se a garrafa é razoável ou não. Amém? Então é algo livre. É a própria liberdade. É mais do que prometer libertação. É oferecer a própria liberdade. Então nós não estamos prometendo libertação, não, amado. Nós estamos oferecendo a própria liberdade. É para que alguém, tomando banho nesse rio conosco, vivencie a liberdade e não desfrute uma porção dela. Então não é dar testemunho da liberdade, é ser testemunha de libertação. Conviver conosco não é desfrutar uma porção de liberdade. Conviver conosco é experimentar o sentido dela na própria relação.
Então, a própria relação é uma expressão viva do que a liberdade é. Então, nós não estamos oferecendo uma possibilidade conclusiva segura. Você não está oferecendo, ó, comigo você vai concluir de forma segura. Não, mano. É oferecer uma consciência madura. Então, nós não estamos garantindo uma conclusão. Nós estamos promovendo uma consciência. No fim, todos estarão tão maduros dessa consciência que ninguém precisará dizer ao seu irmão faça isso ou faça aquilo. É isso que está lá em Hebreus. É um estado de tamanha plenitude do Espírito, todos comungando o mesmo Espírito de conhecimento, que ninguém vai precisar falar, não, mano. Faça isso, faça aquilo. Porque o próprio Espírito revelará na relação ações pautadas de uma natureza e não de um regulamento. Por isso que quando Jesus fala de se vocês me amam, vocês obedeceriam, não é obedecer como quem obedece um código comportamental. É obedecer como quem se submete a uma genética. Eu estou submisso à pessoa que eu sou, ainda que eu tenha que me rebelar contra a pessoa que eu gostaria de ser. Eu vivo a bendita rebeldia da pessoa que eu gostaria de ser, transgrido a expectativa da pessoa que eu gostaria de ser, para me submeter incondicionalmente à pessoa que eu de fato sou, gerada e sustentada por esse Espírito. Amém? Então isso é bendito, isso é redentivo. Né? E indo nesse sentido, quando a gente passa a viver do entendimento, a gente tem o controle do conteúdo. Aí a gente faz prova para ver se a pessoa entendeu mesmo. E dá nota. Ó, você vai ter que repetir porque você tirou 5 no seu entendimento. Vai repetir. Então nós formamos uma escola de entendimento, fazendo prova para ver se a pessoa entendeu, para depois diplomar ela no entendimento. Em vez de, a partir do conhecimento, promover mais conhecimento. Então, no conhecimento, ninguém é reprovado. Só no entendimento. Então, nós estamos reprovando e desqualificando as pessoas porque elas não entenderam, em vez de oferecer para elas a oportunidade bendita e solene de continuar conhecendo. Amém? Então vamos caminhar e continuar conhecendo. Mas qual foi a nota que eu tirei? Falei, você nem gostaria de saber a minha, quanto mais a sua. Então, você está perguntando pela sua nota, se eu te falar a minha, você vai ficar louco da cabeça. Então, para não falar da minha, eu não vou falar da sua, e vamos ajudar um ao outro no conhecimento, de quem não tinha nota suficiente nem para estar conversando. Então, se fosse pelas notas que a gente tirou no exame do entendimento, não era para a gente nem estar conversando. Glória a Deus, amado. Mas já que nós estamos falando aqui de 2 reprovados no entendimento, vamos ser companheiros no conhecimento? Conheçamos e prossigamos em conhecer. Agora, pelo amor de Deus, nós estamos reprovando pessoas, desqualificando pessoas a serem testemunhas simplesmente porque eles foram mal entendidos. Reprovados naquilo que a gente, no invólucro. Então, eles manusearam mal nossa garrafinha. Esqueceram de tampá-la de volta, derramar a água como uma criança, a gente vai lá e bate na mão delas. Menino, e agora você derramou a água, como é que vai ser? E aí a gente fica lamentando o leite derramado. Por que a gente lamenta o leite derramado, mano? Porque a gente não conhece a fonte da água viva. Por que a gente lamenta o prejuízo, o dano? Por que a gente tem medo de que algum mal entendido vai destruir o nosso ministério?
Por que nós temos que criar mecanismos de proteção daquilo que custou tanto para nós construir? Onde está o medo? Onde está o medo de que alguém vai levar suas ovelhas? Você se sacrifica porque tem medo de perder suas ovelhas, que já são poucas? Ou você se sacrifica porque você quer oferecer até para o lobo o testemunho do que é uma oferta espontânea em favor da vida? Para que o lobo possa passar por juízo e o mercenário possa ser repreendido na sua rebeldia. Quando o pastor dá a vida pelas ovelhas, ele está dando a vida também pelo lobo e pelo mercenário, para que o mercenário fique indesculpável e o lobo perceba que ele é lobo. É para que o lobo não pense que ele é alguma coisa só porque ele gosta de ovelha, o mercenário não pense que ele é alguma coisa só porque ele comercializa ovelhas. Então, o pastor dando a vida espontaneamente, ele baliza todo mundo. Ele devolve o lobo ao lobo, ele devolve o mercenário ao mercenário, devolve o bode ao bode, mas principalmente devolve a ovelha à ovelha. Então ele é referência para todos. Ele devolve todas as coisas ao seu lugar, porque ele é luz de todos, referência de todos. É uma redenção. É uma redenção geral. O mercenário nunca vai mais pensar de si mesmo além do que convém. O lobo vai saber exatamente o seu lugar. A ovelha vai finalmente conhecer quem ela é. O cabrito, apesar de comer no mesmo coxo da ovelha, vai continuar cabrito. E as coisas vão encontrar o seu verdadeiro destino e propósito. É isso que o conhecimento produz. A partir de uma oferta espontânea, genuína, redentiva. Mais do que um cabrito parar de pensar que ele é ovelha, é uma ovelha ser liberta da ideia de que ela é cabrito. Então, é isso que a gente está se empenhando aqui, é isso que a gente vai conversar aqui durante um ano. Essa conversa vai ser uma conversa de aprofundamento, então hoje a gente queria trabalhar esse conceito. Nós estamos vivendo a limitação involucrada da experiência que eu tive na forma daquilo que eu entendi. O beber dessa água me tornou fonte dela. Então a mulher samaritana, ela foi liberta do quê? Da garrafa. A garrafa era a espiritualidade resolutiva. A mulher samaritana tipifica a diferença entre uma espiritualidade resolutiva. Ela ia no poço de Jacó. O que era o poço de Jacó? Uma coisa que Deus deu. Então a relação dela era métrica. Quando ela fala assim para Jesus, o senhor não tem nem balde, nem corda, é porque ela é métrica. Ela é cartesiana, ela é sistemática. Então aquela mulher tinha uma teologia sistemática. Dogmática. Ela falou assim, só pode ter água quem tem corda e balde. Agora vem esse infeliz judeu que não sabe nem direito o propósito de Jacó, me pedir água. Como é que um cara que pode estar me pedindo água resolver meu problema? Se quem tem a corda e o balde sou eu. Se quem tem a teologia sistemática sou eu. E Jesus fala, se você conhecesse o que Deus já te deu, você estaria liberto daquilo que você entendeu. Você está querendo falar de mim para mim, mas eu quero falar de você para você. Amados, às vezes a gente está gastando a vida inteira para falar de Jesus com Jesus, para ver se ele finalmente compreende que a gente entendeu quem ele é, então ele pode liberar a bênção que a gente precisa. Fala, Jesus, o senhor entendeu o que eu entendi? Que o senhor é aquilo que eu entendi, que o senhor quer que eu entenda? Então agora dá para o senhor liberar a bênção? E aí, sabe o que Jesus vai falar com a gente? Ele vai falar da gente com a gente.
Jesus vai dizer, eu não vim aqui para que você me entenda, bebendo dessa água que eu te dei. Eu vim aqui para que você se conheça de uma forma que você nunca se conheceu. E eu serei o seu libertador porque eu darei para você um conhecimento a respeito de você que você nunca teve. E aí você vai abandonar sua garrafa para se tornar fonte. Então o que aquela mulher abandonou? Uma teologia resolutiva, mensurada em corda e balde, sistemática num rito de buscar água na hora certa, mas que não estava libertando ela de coisa alguma, ela já estava indo para o sexto relacionamento, ela era preconceituosa, ela tinha lugar e hora marcada para a bênção, ela sabia onde é que era o lugar da bênção, qual era o rito da bênção. Ela disse, o senhor não sabe nada de culto, nem de louvor, nem de lugar ungido, porque se o senhor soubesse, os judeus não entenderam foi nada. Nós, os samaritanos, é que entendemos aquilo que a conversa começou com o judeu, mas terminou foi na gente. Olha, vê, gente, se isso não é o que está acontecendo conosco. Em nome de Jesus. Nós estamos encontrando com Jesus para dar aula de corda e balde. E Jesus quer nos libertar da garrafa e nos transformar em fonte de águas vivas que saltam para a vida eterna. Amém? Então a espiritualidade resolutiva pode ser comparada à garrafa. É espiritual? É, porque a garrafa carrega água. Uma hora sim, outra hora não. Mas a espiritualidade redentiva me transforma no ser espiritual e não no ter espiritual. Então eu não sou um conteúdo de espiritualidade. Eu sou uma expressão da verdadeira espiritualidade. Então nós nos transformamos em testemunha. Amém? Bom, estamos aí. Eu gostaria, eu estou tão animado, eu ficava aqui, mas eu estou tão animado, a gente podia fazer pelo menos mais uma pergunta, será que a gente não acha que alguma coisa aqui que a gente pudesse ter a participação de alguém? Aqui, o Edir falou que eu posso falar a sua pergunta aqui, Edir? Acho que você não vai achar ruim, não. Estou com dificuldade de entender, graças a Deus, que o propósito é esse mesmo. Então, se alguém está com dificuldade de entender aí, esse é o propósito. Amém? Esse é o propósito mesmo desse desafio um pouco mais reflexivo. Nós estamos com pressa de entender. A nossa sede é tanta que a gente já quer logo pegar o copo, dar uma golada e falar, graças a Deus. Mas não é isso. Ou você acha que aquela mulher samaritana foi para casa porque ela entendeu? Não, ela foi para casa vivenciando aquilo que ela conheceu. E o pouco conhecimento... Gente, o pouco conhecimento daquela mulher, sem nenhum entendimento claro, o pouquinho que ela conheceu transformou uma cidade. Então, um pouco de conhecimento compartilhado vai fazer aquilo que muito entendimento contido não é capaz de fazer. Amém? Ligados a Cristo, não apenas no sentido de receber a vida de Cristo, mas de manifestar a vida de Cristo. É o seguinte, faz o que aquela mulher samaritana fez. O pouco conhecimento que você desfruta, compartilha, reparte. Entrega para alguém, mas não tente convencê-lo. Só entrega. Transforma todo o seu conhecimento em virtude oferecida e não na necessidade de se fazer entender. Reparte mais, prega menos. Que você consiga ser alguém que compartilha o Evangelho na forma da vida que você oferece e não que prega o Evangelho na forma da vida que você entendeu. Vou falar bem devagar.
o pouco conhecimento que você tem, transforma isso no evangelho que você oferece, a pessoa que você se torna em favor dos outros. Mais oferta da pessoa que o evangelho tornou você e menos pregação da expectativa que você gostaria que o outro fosse. Então vamos repartir mais evangelho e pregar menos evangelho. O evangelho tem que me tornar alguém que oferece virtude, a pessoa pedir razão da sua fé. Então o evangelho torna você uma oferta. Aquela mulher samaritana, ela se transformou numa oferta imediata em favor da cidade. E aquilo que ela ofereceu para a cidade, sem muita clareza, eu até faço uma brincadeira aqui teológica, porque o sermão que aquela mulher pregou naquela cidade era nota 0 numa prova de homilética. Uma das primeiras coisas que você aprende na homilética é definir um bom tema. Você define um bom tema, depois você vai lá e faz os pontos, aí você faz o exórdio e termina lá na conclusão. Então você tem o tema, o exórdio, a explanação, a conclusão. Agora você pensa bem. Qual o tema daquela mulher? Aquela mulher estava no 6º relacionamento. Sexto. Sabe qual foi o tema dela? Encontrei um homem. Agora você pensa, uma mulher que já estava no 6º homem da vida dela, entrando na cidade pregando a seguinte mensagem: encontrei um homem. Não, nota 0 em qualquer prova de homilética. Tema ruim que a mulher escolheu. Porque a cidade inteira podia chegar à seguinte conclusão: é o 7º, coitado, o 6º nem emplacou, o 6º nem é marido dela ainda, e ela já veio contando para todo mundo que achou o 7º. Quem sabe pode ser até bom, porque é o número da perfeição, quem sabe ela finalmente achou um perfeito. E aí não ia faltar teologia. Não, amados. Ela encontrou razão para oferecer o que ela nunca tinha oferecido antes, porque até então a razão de toda a vida dela era encher sua garrafa. Uma mulher que estava com a vida toda ocupada de encher a garrafa do seu entendimento, mas agora ela está integralmente ocupada em transbordar a fonte do seu conhecimento. Então que nós possamos transbordar a fonte do conhecimento em vez de ficar todo dia tentando encher a garrafa do nosso entendimento. Amém? Nós vamos conversar mais, e quem achou que está meio difícil aí, é até bom, porque aí você vai ser o primeiro a chegar na próxima aula, e nós temos só um ano para conversar sobre isso, entendeu? Sobre esses assuntos aí que nos desafiam. Então, bem-vindo à próxima aula. Muito legal a gente se encontrar para a próxima aula aí, para a gente continuar esse assunto, e que o amor de Deus o Pai esteja sobre todos, que a graça maravilhosa, redentiva, libertadora do Filho seja em nós, conosco e através de nós, e essa comunhão, a unidade, o transbordar do Espírito Santo a partir do nosso mais profundo interior, seja sobre todos, com todos e através de todos, hoje e sempre. Amém.